Continuando aí então nosso CRUD, né? Vamos lá onde paramos. Criamos aí então o método para carregar as informações na tela. Eu posso digitar aqui, ó, uma descrição para esse método, um comentário do método. Vou colocar aqui, ó, este método localiza um código no banco de dados e exibe estas informações na janela ou nos campos da janela. Fica a seu critério aí. Carregar informações. Ok. O que nós vamos fazer agora então, Gabriel? O que era a nossa proposta? O usuário digitar um código e quando saísse desse campo, ou seja, desse um Enter ou tabulasse aí no teclado, para dar o Enter, para fazer funcionar com o Enter, nós temos que fazer uma linha de código, tá, pessoal? Temos que criar uma parte de código. É possível sim, mas no normal aqui ele vai funcionar com o Tab no teclado. Quando saísse aí o foco, ele tinha que localizar e trazer essas informações na tela. Como que nós fazemos isso? Aonde que você quer criar a informação? Eu quero que quando essa caixa aqui perder o foco, então eu clico com direito nela, vou em eventos e vou aqui, ó, Focus Gained, ou seja, quando ela ganhar o foco, não é esse que eu quero Focus Lost, quando ela perder o foco. Clico com direito, ele cria um método aqui para mim, vou tirar essa linha de comentário, e o que eu vou fazer? Quando perder o foco, eu quero que carregar informações, ou seja, o método carregar informações vai verificar se existe ou não, se existir, vai carregar as informações na janela. Vamos ver o que acontece. Vou rodar aqui a minha aplicação. Dei um Tab. Nada aconteceu aqui na janela, porque não existia nulo lá. Se eu digitar o 1, nós sabemos que nós temos lá o registro 1 e 2. Vou atualizar aqui o banco de dados. Olha, tem um dinheiro e 2 cheques, tá certo? O cheque não baixa automaticamente, o dinheiro baixa automaticamente. Vamos de novo na nossa aplicação. Deixar aqui em cima mesmo do banco de dados. Olha só, como eu já tinha saído da tela, ou seja, ele perdeu o foco, ele já abriu aqui. Vou dar um limpar, vou digitar de novo, ó. Vou pressionar o Tab, está aí. Buscou as informações do banco de dados e exibiu na janela. Vou limpar de novo, vou digitar o número 2. Olha só, cheque. Que legal, né, pessoal? Bacana demais. Está pronto, Gabriel? Não, não está pronto, pessoal. O que nós vamos fazer agora, então? Vou limpar aqui mais uma vez. Vou voltar aqui para o NetBeans. Nós temos, então, o método de salvar. Nós temos o método limpar. Nós temos fechar aqui a janela. Não temos ainda excluir. Não temos ainda o gravar. Mas já temos o exibir informações na janela. O que nós fazemos, pessoal? Para mim não ter que criar aqui o botão salvar e o botão alterar, ou seja, eu quero que este botão seja inteligente o bastante para ele entender, olha, o cara aqui está salvando informação. Não, aqui ele está alterando informação. Muitas pessoas fazem diversas formas. Você poderia colocar aqui um label e fazer ele aparecer quando eu estiver editando um dado e falar, olha, o registro está em edição. Você poderia criar uma variável aqui dentro e modificar o texto dessa variável, abrir uma informação do banco de dados, você vai lá e coloca editar dentro da variável e quando você clicar no botão gravar ali, salvar, você verifica o estado dessa variável, é para editar ou é para gravar? Beleza, mas nós tem outra forma também de fazer, tá, pessoal? Quando o registro não está em edição, não tem necessidade de termos o botão excluir, porque ele só pode excluir um registro quando o registro está em edição, está sendo editado. Se não tem nenhum registro aqui aberto para ser excluído, como que ele vai saber qual registro excluir? Então não tem necessidade desse botão ficar aqui visível neste momento. Este botão pode ficar visível apenas no momento da edição, tá, pessoal? Como que eu faço então, Gabriel? Para esse botão aqui, quando a janela abrir, não vai estar em edição e ele ficar aqui, então, oculto aqui. Você faz o seguinte, pessoal. No construtor aqui,
no construtor, repare que não tem void, não tem aqui tipo de texto inteiro. Então aqui você identifica o construtor, ó, só o public e repete aqui o nome da classe aqui em cima. Depois do init components aqui, pessoal, você pode fazer o seguinte. O que você quer que fique invisível? Ó, botão excluir. Então eu digitei o nome do botão excluir, vou dar um set, não vou passar texto, eu quero que fique visível ou não, ou seja, V, dei um V e já aparece para mim aqui embaixo, visible, true ou false, eu quero ele invisível. Tá aí, quando abrimos a nossa janela, nosso botão excluir está invisível. Então, em vez de eu usar uma variável ou um label, ou uma caixa de texto ou qualquer outro recurso para falar que está editando ou não, eu vou usar aí o meu botão. É uma forma mais interessante, você filtra informações na tela, ela fica mais clean, mais limpa para o seu usuário, tá bom, pessoal? Eu acredito que nós podemos desenvolver sistemas simplificados, limpar a informação. O usuário tem que bater o olho na janela que você desenvolveu, no formulário que você desenvolveu e saber trabalhar nele, tá, pessoal? Vamos lá então. O que nós vamos fazer agora? Olha só, ele vai abrir, só que não apareceu aqui. Para quando nós clicarmos no salvar, para ele saber se tem que editar ou não, quando um registro for aberto para edição, o nosso excluir tem que aparecer. E quando não tiver em edição, ele tem que desaparecer. Então vamos trabalhar aí novamente o nosso método carrega informações. Se ele chegar nessa etapa aqui de colocar valores, significa que ele achou um registro, ele está carregando a janela. Então nós podemos falar para o nosso botão excluir ficar visível novamente. Ou seja, set visible true. Nosso botão vai ficar visível. Legal, Gabriel. Mas, depois que eu alterar a informação, meu botão vai continuar visível ainda. Porque não estou mandando fechar ele depois disso. Ok, nós podemos alterar aqui. Então, nosso método limpar. E no método limpar, pessoal, nós colocamos aqui, olha, depois que limpar a janela, não vai estar editando mais nada. Então eu quero que meu botão fique set visible false novamente. Olha que legal. Ok, Gabriel, mas ainda assim, se eu clicar aqui no botão salvar, olha só, ele está salvando direto e não quero fazer isso não, eu quero que ele verifique isso para mim. Beleza, pessoal, nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Posso colocar, ó, if btn excluir ponto is visible. Olha só, é visível igual a false. Se o botão não estiver visível, ele vai fazer o que? Ele vai salvar nosso objeto. Vou organizar aqui, ó, para que você entenda. Ele vai salvar o nosso objeto, vai chamar o método salvar. Mas, e se o botão estiver visível? Ele tem que editar, Gabriel. Ok, colocamos aqui então else, que é a condição verdadeira e falsa. Na condição falsa, o que nós podemos fazer? Vou copiar essa parte do código aqui. E o que eu vou fazer? No lugar do método salvar dados, eu vou chamar o método alterar dados. Olha só. Alterar dados lá da tabela, olha só, da nossa tabela controle aqui, nossa classe controle. Alterar dados. A mensagem aqui para o usuário pode ser diferente. Em vez de registro salvo, nós poderemos colocar aqui o registro alterado com sucesso. Olha só, orientação objeto, pessoal. É muito legal. Olha como que simplifica a vida aí do desenvolvedor. Tá certo? Vou dar um salvar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Clico digito 1 aqui, dou um tab, ele abriu a informação, nosso botão excluir já está aqui. Vou editar essa informação aqui, ó. E vou salvar novamente. Olha só, registro alterado com sucesso. Vou lá no banco de dados, vou atualizar a informação. Olha só, alterou a nossa informação aqui. Legal, né? Vou fazer a alteração aqui no código 2, check.
Olha só, salvar. Beleza, Gabriel. E se eu digitar um novo aqui, ó, nova forma de pagamento. Salvar. Como o botão excluir não está visível aqui, ele chama o método salvar. Tá certo? Consegue trabalhar dessa forma perfeitamente, tá, pessoal? Interessante uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o seguinte. Se eu digitar um aqui, ó, e abrir uma informação, a classe controle, o que ela faz? Ela utiliza o ID para procurar, para saber qual identificador ela tem que procurar e alterar esse registro. Então, se eu permitir que o usuário altere o ID aqui, ó, quando ela for lá procurar, ela não vai achar esse código que está aqui, esse ID que está aqui. Então, pessoal, a chave primária aí da tabela, ou seja, o ID da tabela lá no banco de dados, ele não pode ser modificado pelo usuário. Isso significa que, então, Gabriel, eu posso deixar o usuário modificar qualquer coisa aqui para baixo, menos o código. Sim, menos o código, tá, pessoal? O que você pode fazer, então? Travar aqui é a modificação dessa caixa de texto. Vamos fazer esse travar. Quando, Gabriel, que essa trava deve acontecer? Quando um registro abrir aqui. Um registro que existe no banco de dados, abrir para edição, nós temos que travar essa caixa. E toda vez que nós limparmos e iniciarmos aí um novo cadastro, a caixa tem que estar liberada, tá, pessoal? Então, no limpar, nós liberamos a caixa. Olha só, volto no meu método limpar aqui e vou falar, olha, txt código, ponto. Como que nós travamos a caixa? Set, nós vamos setar uma informação nela, ó, editable ou enable. Nós podemos colocar editable aqui, ó, eu vou colocar false, não pode editar. E quando eu carregar informações, ou melhor, pessoal, corrigindo aqui, limpou, pode editar. Quando eu carregar informações aqui, eu não posso editar. Pode set, olha só, false. Olha o que vai acontecer. Vou dar um F6. Posso digitar qualquer coisa, porque não está em modo de edição, mas se eu entrar em modo de edição, olha só, já não me deixa mais alterar ela muda até de cor. Posso alterar qualquer coisa aqui, menos lá em cima. Ó, salvei, registro alterado. Mas há uma outra coisa interessante aqui também, pessoal, que nós temos que ver, que é o seguinte, olha só. Vou chamar a janela, vou digitar o código 1 que já existe no banco de dados, vou abrir a informação, se você observar aqui embaixo, ó, toda vez que eu clico ali no código e clico para baixo de novo, é como se ele estivesse indo lá e localizando a informação. Só para vocês entenderem o que está acontecendo, vou editar, olha só o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, não apaguei. Ele simplesmente localizou a informação de novo. Eu poderia proibir aí o foco nessa janela. Pode ser. Nessa caixa, desculpa. Outra forma também que eu poderia fazer é o seguinte, olha, verifica quando sair daqui, se já estiver em edição, não precisa procurar mais não, porque aqui vai estar bloqueado mesmo, já vai estar aberto, então não precisa localizar. Você só vai localizar informações do banco de dados, verificar se o código existe, quando não estiver em edição. Vamos fazer isso então? Beleza. Vou vir aqui em evento, lá no foco, na saída de foco da caixa de texto, eu vou criar um se aqui, ó. Se, como nós sabemos se está sendo editado ou não aí um registro? Pelo botão. Então, se btn excluir ponto is visible estiver falso, se não estiver visível, você vai carregar as informações. Não preciso colocar o else aqui, porque eu não ia ter nada para colocar. Simplesmente ele vai executar o carregar informações só se o botão estiver invisível, tá, pessoal? Vou rodar aqui a aplicação, olha só. Carregou,
o botão está visível, ou seja, não está falso, ele não pode carregar mais. Vou clicar aqui, ó, não limpou, ele não está carregando mais. A informação está aberta aqui para ser alterada, tá certo? Olha só. Vou desmarcar, vou salvar, alterado com sucesso. No banco de dados, olha o que aconteceu. 12300, legal. Beleza, Gabriel. Nós já estamos salvando informações, nós já estamos alterando informações, nós já estamos limpando os campos da janela, nós já estamos fechando a janela. O que nós podemos fazer agora? O que está faltando? Está faltando nós excluirmos informações. Então vamos aí implementar nosso método excluir da nossa classe controle. O que eu vou fazer? Vou clicar com direito aqui no botão excluir, vou adicionar um evento para ele, já me traz aqui no código. E o que eu vou fazer agora? Eu já tenho um método lá de exclusão, pessoal. E está aqui, ó, na nossa controle, olha, excluir dados. Quando analisamos esse método aqui, está falando, olha, ele recebe o ID que nós queremos excluir inteiro e ele retorna aí um booleano, ou seja, se gravou, verdadeiro, se não gravou, falso. Vamos chamar então, invocar a nossa classe aí, controle, e chamar o método dentro da classe. Olha, new c tab forma de pagamento e eu quero o método excluir dados. O que eu quero passar aqui? Da onde está vindo o ID? Lá do código. O código retorna texto ou número? Retorna texto. Ele está pedindo o quê? O inteiro. Então, nós usamos a conversão, tá, pessoal? Integer.parseInt. E agora, como string, nós passamos aí o código, o texto que está no código. Olha só. Beleza, pessoal? Dessa forma aqui, vai excluir? Vai excluir. Mas como que eu sei se excluiu ou não? Nós criamos aqui uma variável, tá? Boolean resposta para receber essa informação. O que disso aqui, o que resultou? True ou false? E agora eu questiono essa variável. Ó, se resposta for igual a true, ou seja, se excluiu, vamos mandar uma mensagem para o usuário. Ponto, show mensagem dialog, this registro excluído com sucesso. Confirmação e o tipo dela, que é uma informação. Então, JOptionPane, information, mensagem. Ah, Gabriel, preciso colocar o else? Não. Se der algum problema, o próprio método aqui já avisa o usuário. Ó, houve uma falha ao excluir o registro. Beleza. F6. O botão excluir não está aqui, então não tem perigo de eles tentar excluir alguma coisa que não está em edição. Eu vou fazer alguma coisa ficar em edição. Vou fazer o registro 3 aqui ficar em edição. O botão excluir está aqui. Excluir. Boom. Registro excluído com sucesso. Ah, Gabriel, depois de excluir, tem que limpar aqui as informações. Sim, nós podemos fazer isso. Mensagem de excluído, chamamos o método limpar campos. Resolvido o nosso problema por aqui. Vamos lá ver no banco de dados, olha só. Tinha o registro 3, vou atualizar as informações. Não tem mais o registro 3 no banco de dados. Então, excluímos informações, limpamos o campo, a janela volta ao normal. Gabriel, mas eu queria aqui dar uma mensagem, porque eu não quero que se o cara clicar por acidente aí dessa forma aí, vai embora o registro. Eu queria que perguntasse ele, olha, você tem certeza que você deseja excluir esse registro? Vamos fazer isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!